Vou começar, tá? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês em mais uma live da GS1 Brasil. Lembrando que nós saímos com uma campanha que fala que nós hoje temos 58 mil motivos, que são vocês, nossos 58 mil associados, né, para transformar esse momento de incerteza em muito trabalho. E olha, a gente tem trabalhado muito para fazer bastante conteúdo legal para vocês, focando em apoio jurídico, apoio financeiro, tendências, falando também como é a correta aplicação do sistema GS1. Nós estamos com vários materiais, né, nas nossas redes sociais e no nosso site, então a gente tem e-books, a gente saiu com uma pesquisa nova, que é uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no cenário nacional, e nós temos também o nosso curso, que está sem custo nenhum, que vocês podem acessar para conhecer um pouquinho mais sobre o código de barras. Então, hoje, né, estamos juntos para mais uma live, e hoje eu trouxe aqui um trio de peso, tá? Então, eu estou com 3 CEOs, tá? 3. Eu estou com a Virgínia Valmonte, que é a CEO da GS1 Brasil, estou com o Luiz Rasquilha, que é o CEO da Inova Consulting, e com o Marcelo Veras, que é o CEO da Inova Business School. Boa tarde vocês 3, né? Marcelo, lembrando que nós temos essa parceria Inova, GS1, já faz 4 anos, né? Que a gente tem produzido muita coisa junto, muita coisa bacana, e agora juntos nessa live. Bom, o nosso objetivo hoje, então, é falar sobre um documento que a Inova lançou, né? Baseado nesse documento, quer dizer, as tendências pós-Covid, né? É um white paper, e junto com esse documento, a gente tem a participação da Virgínia, que tem toda uma atuação global pela GS1, então ela também está acompanhando todo esse movimento no cenário nacional e internacional. Então tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui hoje. E eu vou passar agora a palavra para o Luiz Rasquilha, para ele fazer um resumo desse documento da Inova falando das tendências. Perfeito, Flávia. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado, Flávia e Virgínia, aí pelo Luiz, Frederico, todo mundo da GS1 pelo convite. Sempre bom estar com vocês. A gente, ao longo, desde que o fenômeno, a gente chama que isso é um fenômeno. Quando o fenômeno Covid começou, e por que um fenômeno? Porque, de vez em quando, aparecem fenômenos que transformam a realidade e que transformam o curso normal, se é que ele era normal, da história. O Covid é nós temos olhado muito para ele e pelo impacto que ele tem nas relações pessoais e profissionais, no impacto que ele teve, principalmente nos negócios, que é aquilo que a Inova se dedica, é entender as transformações, os cenários que impactam os negócios, e produzimos, na verdade, 2 documentos. Hoje vamos falar de um deles, mas já deixamos a porta para o próximo. 2 documentos, basicamente, que tentam, longe de serem verdades absolutas, são a nossa interpretação daquilo que está acontecendo, e fazendo isso regularmente nos dá um pouquinho de força e confiança sobre o que vem pela frente. O relatório, o white paper das tendências pós-Covid, são 10 tendências, não vou entrar no detalhe de cada uma, vou só fazer o resumão, nos dão 3 grandes clusters. Um cluster tecnológico, ou seja, a maior e a crescente dependência da tecnologia e da conectividade, que fica não só no Covid, no pós-Covid, ou seja, trabalho remoto, a dependência da internet, o crescimento da importância dos aplicativos de aprendizado, de compartilhamento, de informação, e aqui não estou entrando se é a fonte A ou a fonte B, se é o jornal A ou a revista B ou o influenciador C. Não é isso que está em causa, é o fenômeno de que agora fica mais clara a dependência que nós temos do mundo conectado e tecnológico, que nós dizemos, brincando, que a transformação digital chegou para todo mundo da mesma forma, até para aqueles que achavam que não era importante para eles. Então, tem um meme sensacional que mostra, o questionário quem é que acelerou a transformação digital na sua empresa? Tem várias opções, CEO, CIO, time de inovação, e tem lá o Covid-19, porque ele foi, de fato, o potenciador, infelizmente, mas é a vida, o potenciador de todos hoje precisarmos cada vez mais desta vertente digital. Então, o primeiro grande cluster são algumas tendências reforçando
a importância das mídias sociais, das redes sociais, dos aplicativos de trabalho, conversação, relacionamento, aprendizado e toda esta dependência que não é nova, mas que acho que agora se massificou para todo mundo da mesma forma. O segundo cluster é um cluster humano, é um cluster do recuperar, do ressignificar de alguns valores humanos. Por exemplo, o fato de estarmos confinados em casa, estamos mais próximos da família, o fato da questão do Covid chegar muito forte nos dá uma sensibilidade sobre os mais velhos, sobre os grupos de risco, sobre os pequenos empresários do nosso bairro, da nossa cidade, que a gente precisa de alguma forma ajudar. Então, esta questão humana volta um pouquinho mais à esfera da discussão, não só tecnológica, então humano e digital juntos nesta conversa, porque nós nos passamos a preocupar mais com o outro. E isso tem impactos ao nível da solidariedade, ao nível do nosso comportamento de trabalho, de aprendizado, de relacionamento, da preocupação com o mais velho, do ressignificar, de repente, o valor da família, porque família tem um conceito muito abrangente, dependendo da nossa orientação sexual, religiosa, cada um tem o seu, mas a família volta à mesa como um conceito importante da nossa preocupação. E interessante que a gente vê uns dias atrás, um amigo meu colocou a seguinte mensagem que eu achei muito interessante no Instagram. Ele dizendo, quando isto passar, fica um legado humano. Nós mais velhos aprendemos ou reaprendemos a nos relacionar com as pessoas que estão mais próximas da gente, tipicamente a família, mas os nossos filhos vão ficar com o legado de que os pais passaram mais tempo com eles, porque fazem tarefa de casa, porque fazem Lego, porque fazem alguma coisa. Então, é interessante ver de alguma forma, esta consciência humana voltar à conversa. E o terceiro bloco, nem o primeiro nem o segundo cluster são grandes novidades. Não está aqui achando que encontrou uma coisa muito nova, não é isso. Mas eles ganham força. Mas me parece que o terceiro cluster é o mais importante, até para essa discussão, que é o cluster que nós chamamos o cluster de economia e negócios. Está em curso uma mudança econômica global, a busca e a discussão sobre novos modelos econômicos, por exemplo, para não ter tanta dependência do polo industrial como é o da China. A gente já vê alguns países, os Estados Unidos, Japão, Holanda, querendo repatriar, entre aspas, iniciativas industriais que estavam 100% na China para voltarem ao país, para reduzir a dependência de um único polo industrial no mundo. Isso impacta no modelo econômico global, impacta no modelo logístico, impacta no limite até na lógica de como o mundo estava organizado até agora. E um segundo impacto, que é um impacto natural nos negócios. Quem não estava digitalmente transformado sofre na pele o não estar. Quem estava sofre na pele que não estava tanto como devia. A gente vê negócios que estão crescendo, como a área do e-commerce, como a área da educação à distância, como esta área dos aplicativos de conversação, de reunião, de live. E vê outros negócios que, infelizmente, estão sofrendo na pele a sua queda, como o caso do turismo, das viagens, do varejo tradicional. E em todos os momentos de transformação, e este é mais um que a humanidade está vivendo, tem negócios que crescem, tem negócios que perdem, e tem negócios que tem que se reinventar para continuar nessa pegada de transformação e de sobrevivência, eu diria assim. Então, este paper, que mostra as 10 tendências no pós-Covid, arrumadas nesses 3 clusters, humano, tecnológico e econômico / empresarial, são uma forma, uma contribuição da Inova de trazer a reflexão, trazer alguma provocação, porque eu acho que muitas pessoas podem estar pensando, e pessoas aqui falando do ponto de vista empresarial, muita gente pode estar pensando, bom, agora quando isso passar, voltamos a fazer como era antes. E esse é um perigo que todo mundo está vendo, porque não vai ser como era antes. Há uma transformação comportamental, já assistimos a alguns países que começam a voltar, e o começar a voltar não traz na mesma velocidade de comportamento das pessoas. Ou seja, nós não voltamos na mesma velocidade ao shopping, ao restaurante, ao boteco, até a trabalhar, voltar para a empresa, mas talvez eu possa trabalhar de casa. Então a gente não vai viver o regresso ao normal. A gente já todo mundo fala no novo normal, que é uma nova forma, uma nova realidade que nós temos que aprender a ver com ela. Não está clara, cada um de nós tem a sua visão. Uma coisa é certa, o que nos trouxe, eu sempre falava isso, o que nos trouxe até aqui não nos leva a 2030. E infelizmente,
a grande maioria está aprendendo pela dor de um fenômeno externo às nossas empresas, que o que nos trouxe até aqui não é o que nos leva para frente. Então, novas realidades, novas regras, e a nossa provocação nesse documento, e no mais recente que lançamos agora, me permita também um pouquinho da publicidade, que são as 10 dicas práticas para empresas, profissionais e gestores e líderes, também é mais uma contribuição para a reflexão, para que cada um de nós consiga construir o seu entendimento e a sua convicção do que fazer. 5 minutos de pitch, de resumo, bola devolvida para você, Flávia. Excelente, excelente o resumo, assim coloca todo mundo na mesma página, né? E levando em conta o que você falou, né, desses pilares, e falando nesse novo normal também, que você citou, que a gente tem ouvido falar aí direto, a minha primeira questão está muito ligada a esse pilar, então, de humano, né, que você colocou, que vocês têm no documento. E aí eu vou endereçar essa primeira pergunta, então, para você, Virgínia. Na sua visão, né, pensando nessa questão mais humanista, empresas que se comprometem a demitir um funcionário, que fizeram doações, que estão com várias boas práticas, a gente vê empresa aí que transformou linha de produção para fazer máscara, para fazer álcool gel, etc., elas conseguem estabelecer uma conexão diferente com as pessoas, diferente com seus stakeholders? Eu acredito que sim, Flávia, porque eu acho que as pessoas estão com a sensibilidade à flor da pele diante dessa pandemia, diante desse momento de perplexidade que a gente está vivendo. Então, as marcas mais solidárias, aquelas que geram empatia com o outro, elas têm mais chance de gerar esse vínculo emocional. Algumas talvez já tivessem, logicamente, gerado de algum tempo, mas agora isso aflora com mais força. Então, acho que e dentro disso também a gente recebeu uma pesquisa voltada, falando disso, né, que marcas mais solidárias nesse momento, elas têm uma tendência a perdurar e serem lembradas de forma mais forte. A gente também fez uma pesquisa com nossos associados, isso também aparece, e eu acho assim, que esse é um momento de ouvir muito, né? Então, é a empresa com o cliente, nós que somos uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, nós também temos que ouvir o nosso associado. Sempre ouvimos, mas eu estou dizendo neste contexto que a gente está vivendo agora. Então, a gente lançou, como você mesma falou no início, uma campanha que foi 58 mil motivos para transformar as incertezas em muito trabalho. E para ouvi-lo e para fazer salas virtuais, não só em relação ao que é o sistema GS1 e como a gente pode apoiá-lo nesse contexto, mas veio muita coisa de pedir, como, por exemplo, apoio jurídico, apoio para a gestão de fluxo de caixa, como vender para o e-commerce, como vender em plataformas aí importantes de e-commerce, e a gente foi procurar o que não era do nosso métier, do nosso expertise, e tem coisas que a gente foi procurar aí com parceiros. Então, nós levamos podcasts, lives de apoio jurídico para poder orientá-lo no que fazer com a sua estrutura, principalmente, todos sofrem, né? A gente sabe que todas as empresas sofrem, seja ela do microempresário até o grande, mas os menores, eles sofrem um pouco mais, né, em função da própria estrutura. Então, a gente trouxe gestão de fluxo de caixa, foi procurar o nosso parceiro da ANEFAC, jurídico, consultoria jurídica, conseguimos trazer o Sebrae para falar de como vender no e-commerce, enfim, em plataformas como o Mercado Livre, tivemos há 2 semanas, a Amazon foi ontem, então foi muito bacana. E aqui menciono também um movimento que também é uma iniciativa muito solidária, que foi muito bacana, que surgiu e foi lançada agora no dia 1º, foi um aplicativo aí capitaneado por 3 entidades, a Abrafarma, que é de redes de farmácias, a Abras, de supermercados, e a Abrap, que é a Associação de Prevenção de Perdas no Varejo. Eles lançaram um aplicativo e eles estão hoje com 4.000 vagas para recolocação de pessoas no varejo. Então, isso foi muito bacana, um movimento totalmente gratuito, e esse é um movimento muito importante agora, e solidário e de empatia. E a gente está nesse grupo, né, de divulgação dessas vagas, apoiando tudo isso, né, Vi? Também. Sim, eles têm quase 30 entidades apoiando na questão de divulgação, e a GS1 Brasil também está aí apoiando para ajudá-los a povoar
com mais vagas, enfim, e que as pessoas se recoloquem. Certo. Você colocou uma coisa bem interessante, que é essa questão do ouvir, né? Que a gente tem que ouvir muito, né? Os clientes, assim, as pessoas que fazem parte aí dessa nossa comunidade. E como é que você sente o consumidor? Você acha que ele está mais consciente com relação a tudo isso, que ele está antenado com essa questão das marcas, né? Você, como consumidora, você se enxerga assim também? Eu me enxergo, eu também sou um pouquinho chata, né? Então eu tenho que levar isso em consideração. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que o consumidor está muito consciente e ele vai querer maior transparência em relação a toda a sua relação com a marca. Eu acho que isso cada vez vem mais forte, ele é mais exigente, ele quer conhecer melhores práticas de produção, marcas que tragam, assim, marcas significativas, que tragam mais informação, transparência nessa relação de consumo. Então, eles estão mais conscientes do que é bom para o seu bem-estar. Então, se esse alimento foi produzido de forma segura, por exemplo, responsável, sustentável, se ele traz algum valor agregado, por exemplo, aí trazendo para a GS1, segurança do alimento e do medicamento, que tem aí como um dos pilares fortes a rastreabilidade. Eu acho que isso vai vir muito forte, e inclusive aparece essa questão do bem-estar na própria pesquisa da Inova, né? Então, ele procura saber dados completos aí do que ele está consumindo, né, Flávio? Cada vez querendo também mais informação e, como você mesmo disse, ser ouvido, né? Então, Luiz, uma coisa que eu ouço sempre você falar, que o futuro do ser humano é ser humano. E aí vem uma questão para você, você não acha que isso pode parecer um pouco ambíguo? Porque, de um lado, você está falando de humano e, de outro lado, você está falando de uma adoção cada vez maior de tecnologia. A gente está vendo com essa questão de lockdown, muitas pessoas que moram sozinhas, a solidão. Como é que você embrulha tudo isso, né? Falar do ser humano sendo humano, mas tendo a tecnologia aí baseando. É uma frase até, às vezes, mais do Marcelo que minha, porque ele tem mais lá a parte de competências da análise dele, mas quando a gente fala o futuro do ser humano é ser humano, eu suporto isso num raciocínio que é o seguinte: durante 200 anos, nós fomos formados como pessoas para a execução. A educação é assim, a educação é estruturada em competências mais técnicas, as pessoas foram educadas no século XX e boa parte do início do século para saber executar e para questionar pouco. Ou seja, sempre foi desse jeito, deu certo, então é assim que você tem que fazer. Quando a tecnologia chega, e esta quarta revolução industrial que a gente chama e que a gente designa do momento que vivemos, ele chega e ele tende a automatizar a grande parte das funções, começa a questão que peraí, eu não preciso das pessoas para executar. A máquina faz isso melhor, o software faz isso melhor, a inteligência artificial faz isso melhor. Mas para que ela faça isso, a inteligência emocional, que é o ser humano, tem que estar antenada, estruturada, preparada, sensibilizada para pensar diferente, para ser criativo, para ser inovador, para ter a coragem de sair da matriz tradicional para uma coisa nova. Então eu brinco dizendo que durante 200 anos nos formaram para sermos máquinas, ruins por sinal, porque não conseguimos ter o mesmo nível de repetição que uma máquina, nem o mesmo nível de acerto, e finalmente agora que as máquinas, que a tecnologia chegou, nós podemos libertar o nosso tempo de execução para ter muito mais capacidade de raciocínio. Não é por acaso que o World Economic Forum coloca como as principais habilidades do ser humano capacidade de resolver problemas complexos, pensamento analítico, visão inovadora, criatividade, tudo aquilo que as máquinas, que a tecnologia tem alguma dificuldade em conseguir ser. Elas são muito boas, então, na execução, e talvez o ser humano seja agora, comece finalmente a ser muito bom no pensamento raciocínio. Por isso é que a gente fala que o futuro do ser humano é ser humano, porque finalmente nós podemos dar à nossa máquina cérebro um pouquinho mais de funcionalidades do que elas tiveram durante, por exemplo, a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, em que no limite eles eram pessoas, mas que tinham que executar o que mandavam sem muito raciocínio crítico. Hoje isso começa a ficar mais forte e talvez seja até das habilidades mais necessárias no futuro para conseguir sobreviver nesse contexto que é novo. Então, se eu olhar para o contexto de hoje com a cabeça
do passado, eu vou querer resolver o contexto hoje com ferramentas e com verdades que não são mais as que fazem sentido. Então, esse novo normal. Então, é muito nessa visão, até de provocar as pessoas a saírem da sua margem, da sua zona de conforto, da sua cama quentinha, e dizer, bom, o que eu posso fazer, o que está acontecendo, como é que eu vou pensar uma nova jornada. E só para fechar, se nós acharmos que alguém vai resolver isso pela gente, alguém, entenda-se, um governo, um presidente, um ministro, um governador, um estado, que vai resolver o nosso problema e a gente vai ficar tranquilos, estamos enganados. Nós vamos ter que fazer a nossa jornada, apesar de todas as políticas públicas, não só no Brasil, mas no mundo, que estão olhando para a questão de como tentar ajudar os mais desfavorecidos, conectar quem não está conectado, proteger os grupos de risco. Não está isso em causa, mas não chega. Nós vamos ter que fazer o nosso papel. E esse nosso papel obriga a uma reflexão individual que até agora o ser humano não estava... O ser humano, de uma forma geral, 7 bi não dá para falar todo mundo igual, mas da grande maioria não estava na pauta. Nós sabemos nas empresas, sempre foi assim, não inventa, foi assim, deu certo. Transformação não precisa, está dando certo, estamos ganhando dinheiro, estamos crescendo. Transformação digital não é agora. Lá veio, eu escuto isso muitas vezes, lá veio o louco das tendências falar que o futuro não sei o quê, e esse futuro chegou. E chegou da forma mais dolorosa para a grande maioria das pessoas. Então, é nessa vertente o futuro do ser humano, ser humano. Tá. Quer dizer que a gente conclui aí que, além de conectar, facilitar, quer dizer, a tecnologia humaniza, porque ela deixa fazer que o ser humano faça aquilo que ele é bom, né? Que é essa coisa do pensamento, da criatividade, de todas essas questões, e a máquina fica com toda essa questão de execução, né? Vamos dizer assim. O Money Digital, eles fazem parte da mesma conversa. Não há empresa só com pessoas sem máquinas, não há empresa só com máquinas sem pessoas, elas têm que saber conviver. No outro dado do World Economic Forum, do estudo, ele diz, em 2021, vamos ter que estudar mais 100 dias por ano, basicamente 1/3, para estarmos atualizados ao que está acontecendo e se preparar para o que está acontecendo. Como é que a gente arruma, cada um de nós, mais 1/3 de tempo, 100 dias, para dedicar ao aprendizado? Só tem uma forma, é libertar tempo de execução para que a máquina execute, para que eu possa dedicar esse tempo à minha atualização, até para depois para a máquina a fazer outras coisas. Mas não tem como, o dia são 24 horas. Não tem como estender isso. A gente consegue mexer em tudo, mas no tempo tem que liberar. E sob pena de ficarmos ultrapassados por uma geração mais nova, que é muito mais rápida e que é muito mais enérgica, e de outras pessoas que dizem, bom, eu não preciso executar isso, deixa que a inteligência artificial faça e eu libero o meu tempo para me atualizar, pesquisar, testar coisas novas. Então, esse é um ecossistema que parece um paradoxo, porque quando se falou em revolução industrial, quarta revolução industrial, a sensação que, não, agora as pessoas não valem mais, é a máquina que faz tudo. Mentira. A máquina faz um monte de coisa e as pessoas vão fazer outras coisas. Então, vamos ter que saber como é que a gente equilibra e integra essas duas faces da mesma moeda. Eu acho, você falou bem aí, né, que a geração mais nova tem muita agilidade, né, muita ânsia, e eu acho que a geração também mais velha tem muita sabedoria que também, né, aprimora, ajuda nesse processo. Mais uma vez é o mix, né? É o mix de pessoas importantes, exatamente. Né? E, Marcelo, agora eu queria conversar com você, porque a gente está falando desse momento, todo mundo só se fala nisso, né? Home office, então que a gestão mudou, que houve uma transformação, né, do jeito de trabalhar, e houve uma transformação também na educação, né? Que agora muitas das aulas, e a gente até na Inova está também tendo aula virtual, na GS1 também está promovendo várias aulas virtuais. Como é que você está enxergando isso, né? Porque tem uma questão, a gente que trabalha com educação, que se fala muito, que é a socialização que é importante no processo educativo, o olhar do professor ali mais para aquele aluno, e a gente vê muita gente falando assim, não, vai ser tudo digital agora, ou não, vai voltar tudo ao que era antes, era presencial. É isso mesmo? A gente está falando de extremos, ou existe aí um caminho do meio, vamos dizer, o equilíbrio, né? Esse mix que o Luiz acabou até de comentar. Bom, boa tarde, Luiz, Flávia, Virgínia, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu tenho costumado dizer, Flávia, que como a gente ainda está no epicentro da pandemia, né, a emoção ainda está muito no comando, né? Então, eu tenho dito muito na escola, dito muito para os alunos que ainda não é momento da gente ficar cravando
juízos definitivos sobre nada ou sobre ninguém, né? A roda da fortuna está girando muito rápido, herói hoje é mocinho amanhã e vice-versa. Então, eu acho que a gente só vai conseguir fazer uma análise um pouco mais qualificada quando a poeira baixar um pouquinho. Mas alguns sinais já estão claros, né? O Luiz cobriu aí a maioria deles. Muitas das coisas que estão sendo aceleradas agora não são novidades, elas já estavam. O nosso atual reporte, What Next 2030, de 2018, já cravava um monte de tendências que agora só estão sendo aceleradas, né? Você tocou aí em dois pilares, eu queria até tocar num terceiro, porque tem 3 setores aqui que definitivamente a coisa foi acelerada exponencialmente. Um foi o da educação, o outro foi o da saúde, e o outro é a questão do trabalho em si, né? Das relações, do formato de trabalho. Bom, o nosso setor da educação nem se fala, né? E é engraçado, nós estamos aí há quase 60 dias, né? Estamos perto de 60 dias do confinamento, nós não paramos na escola um dia sequer. Inclusive, fizemos uma startup de uma unidade, os alunos, em Nova Curitiba, começou a primeira turma, os alunos nunca se viram e a gente está tocando a vida na telinha, daqui a pouco a gente se encontra. Muitos não conseguiram, por outras razões, né? Então, imagina a dificuldade de segmentos como educação infantil, escolas públicas com seríssimas limitações de acesso à internet por parte, enfim, de alunos, mas, assim, como um todo, o setor da educação e assim, a revelia das regras anteriores, né? O governo... A legislação ela está sempre atrasada, né? Ela está sempre um passo atrás na história e ela vem tentando se adaptar. A gente viu a briga aí com os Ubers da vida, com tudo. Então, no nosso setor, abrir uma escola, uma instituição de ensino com cursos à distância era e é até hoje um passo de rinoceronte. Eu estou muito envolvido aí nos ecossistemas de startups, principalmente no eixo Campinas-São Paulo. Conheci um monte de startup no setor de saúde, telemedicina, consultas online e tal, todas esbarrando em legislação. Começa ali naquela fatídica sexta-feira, 13 de março, começa ali o nosso confinamento. O que o governo é obrigado a fazer? Libera tudo, e agora eu quero ver quem volta com isso atrás. Então, não tem mais, é um caminho sem volta, né? Experimentar. E o interessante, principalmente na educação, é que nenhuma das tecnologias estão sendo usadas, nenhuma foi criada nos últimos 60 dias. Todas já estavam ali. Só que é um setor muito conservador, usando a expressão do Luiz, deitado na cama quentinha, ainda com o paradigma do século passado, né? E as relações de trabalho, então, nem se fala. A gente conversava semana passada sobre a Novartis lá na China, né? Tem um brasileiro lá, o Jibin, que é presidente da Novartis na China, 5.000 funcionários. Eles estão 2 meses e meio na nossa frente, né? Já retornaram, o Beijing inteiro já voltou. E ele contava para a gente, numa reunião recente de um comitê que eu participo, ele dizendo, olha, 5.000, 70% já voltou para o escritório, 30%, ou porque é grupo de risco, tal, ficou em casa ainda, mas o mais interessante é que mudou o comportamento. Mesmo as pessoas que voltaram para o escritório estão fazendo reuniões virtuais, estão fazendo coisa e tal, questionando, será que eu preciso me deslocar até um lugar para fazer uma reunião com a pessoa? Né? Será que eu preciso enfrentar as dificuldades de mobilidade urbana? Então, eu acho assim, ó, saúde, educação e a questão do home office, do trabalho remoto, é uma virada de página sem precedentes da história. Sem precedentes, verdade, né? A gente até comenta isso lá na GS1, né, Virgínia, que essa questão de reuniões e de viagens, isso com certeza vai mudar muito, né? Deslocar. Com certeza. E a gente já tinha o hábito muito de fazer reuniões, né, de estar viajando e tal, então tinha até um costume, já estava acostumado com essa questão de remota, né, de trabalhar remotamente. O que aconteceu foi, de repente, a gente está 100% do nosso tempo integral e até trabalhando mais em home office, né? Então, isso também trouxe outro tipo de adaptação, porque a gente fica tanto tempo que precisa começar a pensar em coisas de bem-estar também, de dar as nossas paradas, nossos repousos, o nosso horário de almoço, que hoje isso não está acontecendo. A gente precisa dessa disciplina, né? Se autodisciplinar. Então, nós já estávamos preparados de alguma forma, porque nós tínhamos nossos computadores já todos preparados para trabalhar via VPN, eu digo de todos os funcionários, então foi só virar
a chavinha, né? Educação online, a gente tinha uma estrutura de educação, mas a adesão maior sempre foi a presencial, e hoje as pessoas já estão bastante abertas com a situação atual a consumir esse conteúdo online. E a gente também trabalhou muito, o Marcelo agora comentou a questão da assistência médica, a telemedicina, né? A gente também colocou à disposição dos colaboradores, prevendo esse problema de que eles não se deslocassem para nenhum hospital, logicamente, se fosse algo mais urgente, mas para terem consultas e facilitar a vida de todo mundo. Mas, sem dúvida, tudo isso vem no momento em que a gente está trabalhando, tem que aprender a trabalhar de forma home office integral e saber que a gente precisa também dar os descansos aí para a mente, né, e para o corpo, porque senão ninguém aguenta. Então, isso eu acho que é um reaprendizado aí no processo. Até você comentou isso, Virginia, eu lembrei que essa questão de telemedicina e prescrição digital também eram coisas que estavam na pauta há muito tempo, né, sendo discutidas em reuniões, e de repente, rapidamente, né, como foi a questão da educação, virou-se a chave, e hoje já se aceita a prescrição digital, já se aceita que os médicos façam telemedicina. Então, realmente o Covid, né, dentro daquele meme que o Luiz comentou, ele fez algumas coisas assim virarem rapidamente, né, a gente teve que se adaptar rapidamente. Eu vou passar uma pergunta que já está aqui no Face, vou mesclando aqui, né? É uma pergunta da Silvia. E aí ela fala assim, será que as empresas mais tradicionais, elas estão prontas para toda essa mudança digital? O que vocês acham? Aí, quem quiser comentar. Acho que o Marcelo pode começar com a parte mais humana e cultura humana, e depois eu posso, enfim, fazer algum tipo de comentário. Mas a minha resposta é muito direta. Mas, não, Marcelo, você quer pegar aí? Eu acho que a gente pode se complementar aqui os três. Eu acho que sim e não, né? As empresas, seria até injusto exigir que todas as empresas, de todos os portes, de todos os setores, com culturas diferentes, todas estivessem no mesmo estágio da jornada. O que eu acho que o Covid fez foi acelerar o processo de nível de consciência, de saber que agora não tem mais volta. Quem estava vai ter que acelerar, quem não estava vai ter que começar, e quem estava devagar vai ter que ir mais rápido, né? É um desafio enorme, porque, como você gosta de dizer, Luiz, o NPJ não dá nem bom dia, a empresa no final do dia são pessoas, né? Então, a gente já tem diversas gerações com modelos mentais diferentes, mas, assim, eu acho que é uma acelerada geral, mas não em todos os níveis, em todos os perfis de empresa, né? A minha visão só para complementar, reforçar, é uma questão cultural, não é uma questão tecnológica, porque, como o Marcelo falou, na área da educação, todas as tecnologias que estão sendo usadas já existiam, não foram criadas na pandemia. É o mesmo para a transformação dos negócios. Nada do que a gente possa usar agora foi criado agora. Já existiam e ferramentas tão diferentes como jornada do cliente, design thinking, o que for. A gente pode fazer aqui uma lista de 300 ferramentas e metodologias para usar nas empresas e que vão ser necessárias nas empresas, que já existiam antes de 13 de março. A questão é que não havia a cultura, e talvez até a cultura arraigada e enraizada nas empresas. Independente do tamanho, se é familiar, multinacional, pequena, média ou grande, todos, de alguma forma, fizemos a nossa jornada num contexto em que as mudanças existiam, mas dependendo dos negócios, não existiam tanto assim. Então, quantas vezes a gente escuta, mas aqui nós não somos a Apple, ou aqui nós não temos o dinamismo do negócio do Spotify, e por aí vai. E isso é interessante, porque é verdade, mas quando a gente fala no exemplo da Apple, ou do Spotify, ou do Airbnb, ou o que for, é para dizer, os negócios mudaram. Eu acho que cada empresa tem que ter a consciência no seu negócio o que é que mudou. E talvez o nível de consciência, como o Marcelo falou, esteja claro, e acho que um segundo nível de consciência é não querer copiar o que deu certo em outros negócios. Porque o que está dando certo em outros negócios não significa que dê certo no meu. E se dá certo no meu, não significa que dê certo dos outros. Então, há um enorme desafio do top management, da geração que lidera as empresas, aqui em primeira linha, conselho, acionista, família, há um enorme desafio de consciência de que a coisa não, como eu falei, me repetindo já, a coisa não vai voltar ao normal antigo, a um novo normal. E aí,
aí cada um vai decidir como é que quer viver e que legado quer ter e que perenidade quer ter daqui para frente. Aí é uma decisão de pessoas. Ô, Virgínia, como é que você está vendo? Desculpa, Flávia, assim, a visão global. Assim, não, porque a Virgínia está aqui com esse olhar global, né? Global. Pela GS1 Global. Então, como é que você está vendo aí? Eu tenho tido acesso a alguns poucos casos, né, fora do Brasil. Acho que você tem uma visão um pouco mais ampla disso. Eu posso te dizer da visão em relação ao que as GS1s no mundo estão fazendo, né? Eu cheguei a comentar até e a procurar saber o que estavam fazendo para ver o que a gente poderia também, se algo caberia dentro do que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, não vejo nada de diferente no sentido de falar, não, lançaram mão de ferramentas XYZ. Não, todas essas ferramentas estavam disponíveis, talvez para reuniões, por exemplo. Já existia o GoToMeeting, já existia o Zoom, já existia o Teams. Então, tudo isso já estava presente, mas não usado nessa, vamos dizer, proporção, a intensidade que a gente passou a usar hoje. A questão do mundo online, físico e o online, essa transformação digital, isso já vinha sendo estudado. A gente que tem aí a gente brinca que nós somos conhecidos muito pelo som dos bips, né? Que são registrados ali quando tem o código de barras e você faz a leitura, e que hoje esse registro, ele passa, esses bips estão se transformando rapidamente em cliques, né? No mundo online, no e-commerce, enfim. Mas isso já vinha acontecendo, né? Então, talvez em alguns momentos coisas que foram aceleradas, mas a gente já tinha ferramentas aí disponíveis como o chatbot, enfim, coisas que ajudam no processo, mas que talvez tivessem que ser colocadas mais rapidamente. Uma coisa que eu vejo é assim, hoje, para você colocar algum projeto no ar, mesmo nós na GS1, já não dá para você falar, não, vou fazer esse projeto e demorar 8 meses, ou essa plataforma. Nós mesmos estamos para lançar uma plataforma que nós vamos lançar em 45 dias. Não, tudo virou uma prova de conceito, um piloto, e tem que ser colocado no ar rapidamente e consertar e melhorar com o processo em andamento. Nada diferente também do que as próprias startups já faziam, né? Que já fazem, né? Então, assim, isso aqui de novo, o que o Luiz comentou é totalmente pertinente. Isso só teve isso, e você vai ter que ver aquilo que cabe para você. Não adianta falar que eu vou copiar do outro, vou pôr o WhatsApp, se eu não consigo. Eu entro nas redes sociais, 65% dos brasileiros usam redes sociais. Então, mas para você usar uma rede social dentro de uma empresa, assim, você tem que saber ouvir, você tem que responder tudo que te perguntam, você tem que pensar 2 vezes, não pode excluir comentários, porque isso gera transparência. Então, o que cabe para mim? O que é importante para a minha empresa e o que eu posso fazer? E talvez algumas não possam fazer alguma coisa e fiquem no meio do caminho também. Ô, Flávia, você me permite, para completar a pergunta da Silvia, a gente está falando de coisas que já estavam aí, né? E a gente não usava e tal. Não são só coisas, não são só ferramentas, não são só tecnologias, mas são descobertas, são modelos de trabalho. Eu estou aqui na minha mão, não sei se você conhece, com um livro que eu gosto muito, um cara que eu gosto muito, o Daniel Pink, chama-se Motivação 3.0. Esse é um livro de 2010, muito rico, tem até um TED disponível, chamado Motivação 3.0, Daniel Pink. Aqui, um tratado sobre motivação intrínseca, sabe, provando quase que matematicamente que trabalhos que não são trabalhos algoritmos, você precisa buscar a motivação intrínseca das pessoas. Então, esse modelo de liderança também, que ainda não virou a chave, que quer ver o funcionário no escritório, que acha que ele só trabalha se ele estiver sentado dentro de numa bancada trabalhando ali das 8 às 5, ou seja lá o que for, essa galera também vai ter que tirar esse chip e colocar outro, né? Os relatos que eu tenho visto, e posso dizer pela nossa empresa também, ontem eu fiz uma reunião com a equipe de marketing, a gente se viu todo mundo na tela, todo mundo, a Virgínia falou, todo mundo trabalhando muito mais, todo mundo cansado, morto, e assim, um nível de entrega sensacional, e a gente não se vê há 60 dias. Então, todo mundo vai ter que entrar nessa. Quem não virar a chave, eu acho que esse vai ser um dos grandes legados da pandemia. Quem não virar a chave, aí já vai estar fora do jogo rapidão.
Não, verdade, né? Uma das coisas que a gente sente muito também é essa questão de agilidade que a Virgínia falou, é como se todo mundo virasse, de repente, uma startup, todo mundo está botando para produzir, não deu certo, a gente já vira, já muda o formato, então isso está muito presente, eu acho que não só na sua empresa, é na nossa empresa, eu acho que isso está virando também um novo normal, se a gente pode definir dessa forma, né? E aí eu queria até levar um pouco a conversa para isso que vocês falaram, que são os novos negócios, né? E dentro do relatório se fala ali de alguns negócios que vão sofrer mais e outros que estão aí, né, na crista da onda, se isso for muito antigo de se falar, né? E uma das coisas que se fala muito é do e-commerce, que a gente ouve, né? Está bombando, as pessoas estão comprando, gente já de muita idade está tentando, né? E aí eu queria até fazer uma pergunta, não sei se a Virgínia quer começar e vocês complementam, como é que fica quando a gente pensa em varejo, né? Essa questão do e-commerce, a loja física? De novo, a gente vai para extremos, isso vai se complementar, como é que vocês enxergam isso? Posso responder eu? Por favor. Tá bom. Por favor. Não, eu acho assim, a gente tem o movimento do e-commerce, sim, mas eu entendo que a loja física, ela continua tendo a sua relevância. Elas vão ser centro de experiência, serviços, eu acho que no fim o modelo vai acabar complementando o outro. Então, eu acho que o que vai precisar melhorar é a questão logística, é algo que também aparece no estudo da Inova. Então, isso está relacionado também a um pouco ao que a gente faz. Então, uma logística apropriada, os produtos e os suprimentos sendo identificados de forma exclusiva, né, para alcançar os seus destinos, tendo a sua identidade, isso é fundamental. Dados precisos desses produtos, com qualidade, para nortear todo esse processo logístico, também fundamental. Então, eu acho que essa transformação digital ela tem um potencial assim ilimitado, mas isso também só se a gente puder confiar nos dados e eles estejam precisos e atualizados. Então, eu acho que, voltando à questão da loja física, eu entendo assim que é complementar. Não vai existir não desapareceu a loja física, pelo menos não a curto ou médio prazo, enfim. Tá? Como é que vocês enxergam? Eu acho que, sem dúvida, nós não somos nunca adeptos da radicalização. Às vezes a gente vê alguns movimentos, não, agora acabou o shopping center, agora acabou a loja física. Eu sempre uso uma analogia que, gente, quando a TV chegou, não acabou com a rádio, quando a internet chegou, não acabou com a TV, mas obrigou a redefinir as regras do jogo. O que nós estamos assistindo no varejo é um redefinir a regra do jogo. O e-commerce ajuda, sobremaneira, a tirar determinado tipo de barreiras e se a logística funcionar. Esse é um ponto crítico. Não adianta ter um site maravilhoso com som e com imagem e tal, e depois a entrega não acontece, para daqui a 3 semanas não chega o pedido, se perdeu pelo caminho. Então, há um desafio aqui de integração. O que a gente assiste e a gente defende, e acreditamos que é o que acontecerá em todos os áreas de negócio, é uma transformação. Ou seja, a loja física ela vai continuar a sua relevância se ela se conseguir reinventar ou adaptar a nova realidade. A escola, a sala de aula vai ter a sua relevância, a física, se ela conseguir se transformar. Se eu usar uma sala de aula, por exemplo, só para colocar slide expositivo, o aluno vai falar, isso eu posso ver online, não preciso vir aqui. Do mesmo jeito, se a loja física só tiver o vendedor e o produto em exposição, o cliente vai dizer, isso eu faço no site, não preciso vir aqui. Então, acho que o desafio é entender como é que o cliente, como é que ele interpreta essas questões, porque é questão, mas agora banco vai acabar a agência do banco. Não, talvez vão reduzir a quantidade, porque não precisamos delas para muita coisa que fazemos no app, mas em algum momento elas são necessárias. Então, saber equilibrar, quando se fala em omnicanal, o omnicanal é exatamente isso, como é que eu equilibro os diferentes pontos de contato, no caso do varejo, que foi o primeiro ponto, mas que é válido para tudo. Nós não vemos radicalizações de fim de negócios. Claro, aqueles que não se adaptarem, a vida é essa e, naturalmente, a mortalidade chega em determinada velocidade. Mas não é dizer agora acabou o shopping center. Não, talvez o shopping center precise mudar para entertainment center ou experience center, porque shopping pelo shopping eu posso fazer no online.
tem até shopping center que já tem o seu próprio e-commerce, porque já entenderam que se você quiser comprar, pode comprar na loja física, pode comprar no online. E outro ponto importante, o consumidor, o ser humano, muda para diferentes comportamentos. Há dias que eu quero ir no shopping center ou no varejo físico, porque eu quero ir, porque eu estou com tempo e eu quero ocupar o meu tempo fazendo um desvio, um passeio ou uma vista diferente. Há outros dias que eu quero online e eu não quero físico. Então não podemos dizer, ou é um ou é outro. Temos que encontrar, mais uma vez, o caminho do meio para saber o que o mundo físico traz de valia, o que o mundo digital traz de valia e como é que eles convergem para serem uma proposta mais integrada. Há uns que vão dar mais certo que outros, claro. Mas, por exemplo, açougue. Açougue tem açougue digital, mas será que você vai comprar a carne online? Você não gosta de chegar lá e apertar o dedo, ver se a costela está boa ou não? É humano. Então é uma coisa meio estranha, mas olha bem o comportamento no açougue. Muita gente enfia o dedo na carne e ela está boa. Não estou nem dizendo se está certo. Não estou nem dizendo se está certo ou errado, mas isso você não pode fazer no e-commerce. Então, usando esse exemplo até meio tonto, mas é isso. Quando a gente olha para o comportamento humano, a gente tem que ver que nada é radical, nada é 8 ou 80 preto ou branco. Tem muito cinza pelo caminho, tem muito caminho do meio, e acho que o desafio da gestão é saber equilibrar isso. Agora é o e-commerce que está aí decolando, porque é o e-commerce que está entregando a necessidade, mas o resto vai voltar. Talvez não volte da mesma velocidade, na mesma intensidade, nas mesmas regras do jogo, mas vai voltar e vamos ver que daqui a pouco eu vou querer ir no shopping até para arejar, para sair de casa. Não quer comprar online, porque já comprou online durante 60 dias. Deixa eu ir lá no supermercado para dar uma volta pelos corredores, deixa eu ir lá no shopping para ver não sei o quê, deixa eu ir lá na loja do varejo, até para ver se o vendedor, como é que ele está, como é que ele viveu esta realidade. Então, comportamento humano cada dia é mais complexo. Não dá para catalogar e dizer taxativamente agora acabou a loja física, agora acabou o shopping, agora acabou o cinema, agora acabou a escola. Não é isso, não é verdade, mas tem que se adaptar. Acho que disseram tudo, Flávia. Essas visões extremistas, né, principalmente agora, nesse momento, como eu falei, colocando a emoção no comando, elas são todas equivocadas e vão morder a língua ali na frente, né? Gostei muito desse termo que vocês estão usando aí, eu encerrei, inclusive, minha carreira como escritor no ano passado, escrevendo uma série inteira chamada Caminho do Meio, né? Eu cada vez mais, cada cabelinho branco novo que aparece, eu acredito menos em extremos, né? Os extremos, eles não são sustentáveis em nenhuma dimensão da vida humana, nem na política, nem nada. Então, é sempre o caminho do meio. No meu setor, a aula presencial vai acabar? Não vai acabar. O varejo físico não vai acabar. Isso é uma visão muito de verniz, não analisar o negócio com um pouco mais de profundidade. Olha, num mundo cheio de desigualdade social como a gente tem, nós estamos num país aqui que 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Olha o que foi a loucura agora para cadastrar pessoas para poder fazer o auxílio emergencial. Então, assim, dizer que todo mundo vai migrar para o e-commerce, não vai. O varejinho de bairro, o supermercado, e a Virgínia falou num ponto aí sensacional e bateu no meio do alvo, que é o seguinte, a gente quer experiência, a gente precisa de serviço, né? Experiência e serviço, não tem lugar melhor para a gente ter isso do que no varejo físico, né? Acho que vai ter um redesenho, sim, e os varejos físicos que continuarem, eles vão assumir novos papéis, como o falou, né? Quer dizer, é uma coisa que chega, não substitui a outra, mas sim a transforma. Tem um papel aí de experiência mesmo. Fala, Vi. Não, isso que o Marcelo falou e o próprio Luiz também falou, tem que tomar muito cuidado com essas verdades absolutas, as profecias, né? E esse caminho do meio nada mais é que um bom senso, né? A gente poder analisar e não falar de grandes, né? É isso, é aquilo, tira isso, radicalizar, porque não é um bom caminho, né? Se deixar levar realmente pela emoção, né? Então, eu concordo com ambos aí no que eles falaram. Bom senso, sabedoria, né? E agora eu queria fazer uma pergunta, porque eu tenho uma curiosidade, e até é uma coisa minha mesmo. A gente está vivendo um mundo de lives, né? Então, tem live para tudo agora. E como é que vocês estão vendo? Então, tem live de negócio, tem live de show, e saiu até um artigo no New York Times, na última semana de abril, falando desse fenômeno aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia,
das 10 lives mais assistidas no mês de abril, 7 foram no Brasil, foram os shows sertanejos. Tem a Marília Mendonça, que trouxe mais de 3 milhões de audiência, numa live, assim, espontânea, sem muita produção, né? Ministros que estão falando, parece que o Paulo Guedes trouxe mais de 600 mil pessoas também numa live. E aí vem essa questão, vocês acham que, assim, isso veio para ficar, isso vai ser um novo tipo de negócio, e se é um novo negócio, como é que fica também a questão de precificação disso, né? Porque agora a gente está tendo todas essas entregas virtuais, de conteúdos virtuais, isso muda também? Como é que vocês estão enxergando isso? Se me permitem já pegar a peteca, porque essa já está entrando na pele da Inova. A gente tem na Inova, quer na escola, quer na consulting, uma área de palestras, não é de lives nem de show, mas de palestras que fazemos um pouco pelo Brasil e às vezes um pouco por alguns lugares do mundo, de convenção de vendas, de reunião de liderança, que chamam a gente, faz uma palestra de 1 hora, 1 hora e meia, e isso tem uma linha de income, tem uma linha de faturamento na companhia e é uma área de negócio, que agora parou tudo, que ninguém temos aulas presenciais, está tudo suspenso. Mas, ao mesmo tempo, nasceu uma nova linha de negócio que começa a dar os primeiros passos já com algumas coisas fechadas, de palestras online, uma coisa como esta aqui. Então, enquanto a gente está fazendo este live aqui, eu tenho, nas próximas 2 semanas, 3, 4 palestras para clientes. E para os clientes deles, como uma vantagem, eles conseguem trazer mais gente, a logística de deslocamento, de espaço é outra totalmente diferente, então é muito mais uma questão digital, de infraestrutura. Então, a questão das lives, este mundo digital, a gente fala, os sertanejos tiveram 3 milhões, eu e o Vera, semana passada, tivemos 100 pessoas. Então, estamos felizes, a gente um dia chega lá. Mas, tirando a brincadeira, há muito conteúdo disponível, e não estou falando só de lives de entretenimento, pode ser live de educação, live de debate, um monte de coisa, e as pessoas estão sedentas de conhecimento, de informação, ela está aí. Então, esta é mais uma forma das pessoas poderem ou ocupar o seu tempo livre com um determinado entretenimento, assistindo a um artista de música, o que for, aprenderem um pouquinho sobre um tema, assistindo um professor, um palestrante, o que for, ou até se atualizarem, vendo o jornalista A, o ministro B, o deputado Z, cada um com as suas visões, para que cada um de nós consiga construir o seu entendimento. Então, é mais uma... Eu acho que elas vêm para ficar, não necessariamente, não sei se no formato live como conhecemos hoje, mas essa avenida digital de compartilhar informação e conhecimento, ela vem para ficar, e eu acredito e estou vendo que ela abre novas oportunidades de negócio, como para a gente aqui já tem uma nova área de negócio de palestras online. E daqui a pouco vai virar projetos de consultoria online, as aulas online já estão, então acho que cada um tem que ver como é que isso vem na nossa conversa. E é muito interessante que num país, como o Veras falou, com tanta desigualdade social, quando a gente olha pela lente da inovação, da tecnologia, nós estamos aí na linha da frente do monte delas. Somos o segundo país do mundo que mais usa o WhatsApp, 7 das 10 lives mais estão no Brasil, temos uma Amazon própria, que é o Mercado Livre e outras soluções. Então é muito interessante ver estes dois polos. Né? Se a gente quiser olhar pelo polo negativo, a gente está aqui é uma desgraça, porque está todo mundo desconectado, nada funciona. Pelo polo positivo, apesar dos desafios, temos aí as 7 das 10 mais assistidas aqui, WhatsApp, Telegram, ferramentas crescendo, todo mundo de alguma forma tentando se organizar para essa realidade, e esse eu acho que é o bom da conversa, acho que é um bom aprendizado que a gente pode tirar daqui, é como cada um de nós se reinventa nessa nova realidade. Eu acho que essa vai ser mais uma linha de negócio e já a gente vai começar a ver empreendedores nessa área. Talvez empreendedores para ajudar a que a live seja melhor produzida, porque as lives a gente está vendo, como a nossa aqui, é de casa, câmera do computador, zero produção, talvez aqui uma preocupação ou outra, mas nada demais, mas talvez seja uma área interessante daqui a pouco, todo o trabalho de pré-produção da live, de enquadramento, de luz, de decoração, de um monte de coisa. Então, tem sempre oportunidades, dependendo da lente que eu coloco para olhar esse fenômeno. Interessante. Mais alguém quer complementar? Eu tenho ouvido até que essas lives vão... muitas empresas estão dando shows específicos para clientes, coisas mais, assim, sabe? Customizadas para aqueles clientes. Então, é o que vocês disseram mesmo. Vira um novo negócio, eventos digitais, antes que eram presenciais e que estão sendo digitais.
né? Eu acho que tem muito disso. Imagina uma palestra para 300 pessoas. Você tem que trazer as 300 pessoas, enfiar numa sala, ter uma sala para acomodar 300 pessoas, ter na porta o pessoal que faz o check da lista, se as pessoas vieram. Tem toda uma logística que eu falo, bom, agora tá bom, essas 3 pessoas, cada uma fica na sua casa, conecta por um link, não estou dizendo que é mais fácil, estou dizendo que é só diferente da lógica de organização. E de 300 para 3.000, não muda nada. É só mais gente entrando na plataforma. Então, eu posso, o mesmo conteúdo que eu levaria para 300 pessoas, com um esforço de organização, eu posso levar para 3.000 com uma outra abordagem totalmente diferente. Claro, estamos perdendo uma coisa importante ali, que é o olho no olho, o abraço, o toque, a dimensão humana. Ela vai voltar. Mas vamos também ter a oportunidade de dizer, eu agora não quero fazer essas 300 ao vivo e a cores, quero fazer digital. Daqui a 3 meses, eu vou fazer para 50 ao vivo e a cores, porque a gente tem que se reencontrar. Então, redefine a discussão sobre os temas. Eu acho. Democratiza acesso também, né? Eu posso ter diferentes tipos para um tipo de população, para outro tipo de população. Eu acho que isso facilita. Eu posso escolher, quero ver virtual, quero ver presencial, te dar escolhas, né? Eu acho que isso é muito importante. Gente, eu vou pegar aqui, tem várias perguntas chegando aqui da internet. Eu vou tentar juntar 2. Uma é do Rafael e outro da Ana aqui. O Rafael pergunta, que artifícios, meios, competências são necessárias nesse momento de crise, né, para um gestor? E a Ana pergunta assim, tem como dizer que tipo ou característica de empresa e de gestor vai se destacar nesse novo normal? Então, um perguntando de habilidades de um momento de crise e um querendo entender as depois nesse novo normal. Eu acho que, bom, obrigada, Marcelo. Uma das habilidades, já foi falado aqui, eu acho que uma das habilidades fundamentais aí é a inteligência emocional. Aí não estou falando de skills, estou falando de conhecermos, de termos uma inteligência emocional para lidar com tudo isso. Então, eu acho que essa é fundamental. As outras, também já foi comentado aqui, eu acho que para um bom gestor tem coisas que você precisa estar o tempo todo se reinventando, e também já foi comentado aqui, da maneira que a tecnologia vem avançando, e o que é relevante hoje não é mais relevante amanhã, como é que eu me preparo para o amanhã? Então, essa resiliência, essa flexibilidade, você vai ter que ter como gestor. Mas se eu tivesse que citar uma habilidade, eu diria que é a inteligência emocional. Flávia, até no repórter que a gente escreveu nesse final de semana, né, em função da nossa discussão da quinta passada, a gente colocou ali 3 dicas para líderes, e uma delas toca exatamente essa questão das competências. E eu acho na retomada, principal, agora, fundamentalmente, né, equilíbrio emocional, manter a equipe coesa, proximidade, comunicação, enfim, isso tudo está no campo aí do óbvio. Na volta, a gente entende que os líderes vão precisar exercer muito empatia e acolhimento. As pessoas vão voltar para o ambiente de trabalho diferentes, inseguras se vão ter um emprego, inseguras se a empresa vai parar de pé, insegura se, enfim. Então, assim, vai voltar todo mundo pisando em ovos. Então, o papel dos gestores, não só agora, mas na retomada também, tem que ser de muito acolhimento para fazer com que as pessoas se sintam, entre aspas duplas, se sintam tranquilas, engajadas e voltem a desempenhar um bom trabalho e não fiquem ali naquele clima de pavor, porque isso só vai atrapalhar a retomada. Interessante. Gente, vocês sabem que essa história do churrasco está dando o que falar aqui da carne, viu, Luiz? O dedo da carne? Falando que o churrasco, você entende de churrasco, tem pessoal falando que está comprando e-commerce, então o negócio... Quando eu dou esses exemplos, as pessoas ficam olhando assim, mas quando você para pensar assim, e quando a gente trabalha em observação, a gente trabalha uma parte da empresa em observação comportamental. Tem um monte de comportamentos que nós fazemos que não se toca que faz. Esse no açougue é um deles. Eu te daria aqui mais 30 absurdos, mas que acontece? A pessoa que chega no açougue,
ela enfia o dedo na carne para ver se ela está mole e se pode levar ou não. Eu não sei qual é a sensibilidade do dedo para saber se a picanha A é melhor que a picanha B. Não tenho a menor competência para avaliar, mas o comportamento é esse. Então, senta no açougue 10 minutos e vê o comportamento à volta. Se você for perguntar à pessoa por que você faz isso, a pessoa não sabe te responder. É algo totalmente do nível inconsciente, comportamental, e que traz alguma segurança. Pneu de carro. Quantos de nós não nos damos conta que estamos dando pontapé em pneu de carro de vez em quando? Para ver se o pneu está murcho, se a pressão está certa. Alguém dando um pontapé num pneu sabe se a pressão, se a calibragem está certa? Ninguém sabe, mas a grande maioria faz. Então, quando a gente olha, e é muito nosso desafio também, quando observa tendência comportamental, é por que as pessoas fazem o que elas fazem? Por que muitos de nós pegam no celular, desbloqueiam o celular, olham para ele e bloqueiam de novo, sem mexer rigorosamente em nada, tendo feito esse mesmo movimento há 2 minutos atrás, porque estão esperando uma mensagem do WhatsApp, estão esperando um e-mail, estão esperando uma atualização. Então, há um conjunto de comportamentos, esse do açougue foi só um deles, que tem que ser levados em consideração quando pensamos no nosso negócio, que é qual é a jornada do meu cliente. Sem dúvida. Vamos pegar o açougue de novo, e nós tivemos alunos da Swift, que lançaram o e-commerce da Swift, nossos alunos, e diziam, cara, quem compra sempre a mesma carne, sei lá, peito de frango não sei o que congelado, é aqui, não tem o que inventar, e compra online sem nenhum problema. Agora, se você for fazer um jantar mais rebuscado, uma coisa com outro nível de impacto, você vai no açougue para mexer na carne, para pedir uma opinião, para ver se, eu não quero empacotado, você pode cortar para mim? Então, tem um conjunto de coisas que tem que ser colocadas na pauta, essa do açougue foi só uma, que muitas vezes colocam em causa as convicções ou as crenças que nós temos sobre os negócios. E era aí que eu queria chegar. Mas eu falo isso, não é radical. Agora ninguém mais vai Não, pera um pouquinho. Há momentos que eu quero ir no açougue, na padaria, no que for. Há outros que eu não quero. Eu posso pedir no Rappi pão. O cara traz o pão. Agora, se eu for na padaria, o cheirinho do pão, o olhar o pão, é outra conversa. Há dias que eu não tenho tempo ou que eu não quero ir, e há dias em que eu quero ir. Então, a gente tem que saber como é que isso tudo faz parte da mesma conversa. E o cara, eu não sou, minha esposa é mais do sul, é mais de churrasco do que eu, mas quem gosta de fazer churrasco, quem é fundamentalista, não vai comprar no e-commerce, porque tem que ir na loja fazer, é um ritual. É mais do que apenas a compra da carne, faz parte do ritual. Então, como é que o ritual da experiência do churrasco colide ou complementa a compra pelo e-commerce? Então, são sempre perguntas que eu acho que a gente tem que colocar, até para colocar em perspectiva o nosso negócio, e dizer, olha, as melhores habilidades do momento são essas, a melhor abordagem é a outra, e não levar uma em substituição da outra, mas complementando uma coisa com a outra. Eu poderia fazer uma live só de exemplos desses meio tontos, mas que são o comportamento humano. E você sabe que continuam os comentários aqui, né? Falando de experiências boas, falando de profissionalismo, a imagem que você passa é importante numa live, que o trio está trazendo conteúdo de boa qualidade. Desculpa, Vi, acho que eu te cortei. Não. Pode continuar, depois eu complemento. Não, são os comentários aqui, que agora está entrando vários comentários aqui, né, do que vocês estão conversando, então eu estou só repassando aqui. Não, eu achei muito bacana o que o Marcelo falou em relação ao acolhimento, que parece uma coisa tão, né, que as pessoas estão realmente sensíveis, e algo que a gente buscou fazer, e aqui eu dou como mais uma dica, não é nada, nenhuma novidade, nem nada do outro mundo, mas uma coisa que a gente criou na GS1 foi um canal com as pessoas, tanto as que estão em home office, como as que estão de férias ou que estão em licença, enfim, da gente distribuir e falar com elas por meio de podcasts, de que ouçam entrevistas nossas mais informais, inclusive, falando do que a gente tem feito, falando do que a gente pensa fazer quando tiver uma oficialização de quando a gente vai retomar, mas como nós estamos nos preparando com todos os cuidados. E isso que você falou, Marcelo, é fundamental. Acho que esse acolhimento é fundamental, que eles se sintam dentro do contexto, porque quando você está ainda de home office e tal, você está trabalhando. Os que estão de férias, estão afastados, tem aquele temor, tem aquela questão, será que eu volto a trabalhar? O que será que vai acontecer comigo? Então, isso é fundamental mesmo.
Novos tempos, né? Tempos de acolhimento, vamos dizer assim. Gente, vamos ter que ir para o final. Eu uso uma analogia. Posso fazer uma analogia? Até para, de repente, não sei se é para encerrar ou não, mas... Não é da carne, né? Não, vamos seguir para outras coisas. Mas tem uma... no outro dia escrevi um artigo para um amigo de outro negócio, nada a ver, eu falava AC/DC, antes de Covid e depois de Covid. Então a gente tem que pegar a banda de rock australiana dos AC/DC, é isso que a gente está vivendo. É um corte ali antes do Covid, um monte de coisa, e depois do Covid um monte de coisa nova. Não sabemos tudo, estamos no epicentro da conversa, vamos ter que estudar, aprender, testar, todos nós de alguma forma. Mas tem muita coisa, eu acho que colocando a lente pelo lado positivo, tem muita oportunidade pela frente. Aí a gente tem que olhar com uma energia boa, apesar da desgraça, não é? De lamentar as mortes, os infectados, todo o impacto que isso tem, apesar de tudo isso, temos que olhar e dizer, bom, o que a gente pode aprender daqui? Isto vai passar, como é que a gente vai sair disso? Acho que qual é o nosso novo normal. Joia. Então, eu vou passar aqui para a gente fechar essa live. Acho que, nossa, dá para marcar mais umas 3, 4, né? Porque tem muita coisa para a gente conversar. Eu vou terminar falando de uma pesquisa que a gente fez, que foi o cenário da pandemia aqui no Brasil. Né? E nessa pesquisa, com os nossos associados, 16%, só 16%, disseram que ainda resistem ao efeito da crise e identificam oportunidades. Quer dizer, a gente tem todo um cenário marcado por imprevisibilidade, preocupação, que vocês acabaram de colocar. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para todo mundo, para essa audiência toda que está nos ouvindo, assim, para motivar e para a gente melhorar essa estatística dos 16%, né? Para que mais pessoas encontrem e se sintam motivadas a encontrar essas oportunidades. Então, quem começa? Eu acho que ladies first, não é, Virgínia? Isso aí já está fora de moda, né? Já não tem muito... Mas tudo bem. Vou aceitar. Pronto. Bom, em relação à GS1, eu quero enviar uma mensagem para os associados que nós estamos aqui ao lado deles, aumentamos os canais de relacionamento para conseguir dar todo o apoio necessário a eles, seja no tema GS1, se não for tema GS1, a gente vai procurar com parceiros, como a gente tem feito. Então, estamos aqui por vocês, não somos linha de frente, mas a gente está numa retaguarda aí, trabalhando muito intensamente por vocês. E de uma forma mais ampla, eu queria dizer assim, que já foi citado, já foi falado muitas vezes, não temos que ter nostalgia e comparar nada em relação a janeiro, fevereiro, isso não volta mais. Não volta mais. Então, a gente tem que se desafiar dia após dia para ser mais produtivos, para nos nutrirmos de informações boas, porque em meio à pandemia a gente tem a infodemia, que é a mistura aí de informação fake com informação boa. Então, vamos filtrar isso, vamos trazer, absorver coisas realmente boas para sermos mais produtivos, mais criativos e sairmos, enfrentarmos esse momento de perplexidade, delicado, de tristeza, e que todos nós estamos aí correndo risco, com bastante coragem e para que a gente saia realmente como melhores profissionais e pessoas melhores. Então, esse é a minha mensagem aí final. Marcelo, quer falar? Eu acho que a mensagem também de um pouco de otimismo, se é que pode-se usar isso nesse momento, mas se a gente deixar, repito, a emoção um pouquinho de lado, né, e a gente analisar mais friamente, não vai ser essa pandemia que vai nos derrubar, a gente já, como sociedade, como espécie, a gente já sobreviveu a coisas muito piores, a gente já tem 2 guerras mundiais nas costas, a gente já tem peste negra, gripe espanhola, enfim, é um momento muito difícil, mas, assim, problema mesmo, insolúvel, tem quem está morrendo ou quem está perdendo alguém, né? Então, quem sair dessa com saúde, o resto a gente reconstrói, né? Vai ser difícil, o mundo vai sair mais pobre, todas as pessoas vão sair um pouco mais pobres, a gente vai dar uns passos para trás, mas concordo com a Virgínia, assim, a gente vai sair diferente, mais forte, e agora é hora de menos negação, menos síntese definitivas, é hora de ação, de respirar fundo,
a gente se ajudar, colaborar para que, enfim, passe logo. Essa é a minha mensagem. Desejo, em primeiro lugar, saúde a todos que nos ouviram aí e vamos para frente. Luiz? Agora eu me ferrei, né? Fica difícil. Depois destas duas mensagens, não tem muito mais o que dizer. Mas reforçando tudo isso, eu acho que quando este momento chegou, duas pessoas que me falaram, não, isso é o fim do mundo. Não é, infelizmente não é. Infelizmente tem um monte de coisa, como o Marcelo vem falando, que a gente precisa dar atenção, mas precisamos mudar esses 16% de otimistas para muito mais, porque tem muita coisa agora para ser feita. Quando fenômenos destes acontecem, uma pandemia, um tsunami, um terremoto, uma guerra, o que for, há que reconstruir depois. E nós vamos entrar na fase de reconstrução. E normalmente fase de reconstrução abre muitas oportunidades e nos dá uma energia para quem quer fazer essa reconstrução, nos dá um caminho possível de sobrevivência. Então, quem sair dessa com saúde, sem dúvida, que é o ponto hoje agora mais importante, vamos à luta, porque está um monte de coisa para fazer. Vamos ter que fazer para nós e para quem precisa da nossa ajuda também. Gente, queria muito agradecer a presença de todos vocês hoje. Acho que foi um bate-papo super rico. Acho que a gente conseguiu aprender demais, né? Tem muita gente que diz que não é mais lifelong learning, é anytime learning, porque qualquer interação, qualquer momento a gente pode estar aprendendo muita coisa, e acho que isso resume, né, o que foi essa live de hoje. Eu queria agradecer tanto a vocês quanto a toda a nossa audiência que esteve aqui com a gente. Essa live fica gravada, então quem quiser voltar depois, ouvir de novo, quem não conseguiu ouvir inteira, fique à vontade, entra lá no Face que vocês vão ter acesso a esse vídeo. Lembrando dos nossos materiais, da nossa agenda de lives, a gente vai ter uma de comportamento do consumidor agora na quinta-feira, às 15 horas também. E fica, assim, o nosso mensagem de que tudo isso vai passar, que a gente vai sair diferente de tudo isso e que a gente vai sair melhor de tudo isso. Fica o meu grande abraço virtual para todos e até a próxima. Até a próxima.